Seja bem-vindo ao canal Bíblia em Fogo 66, inscreva-se, deixe seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Hoje são dia 7 de julho, leitura da Bíblia, primeiro livro das Crônicas, capítulos 4 e 5, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 25, livro dos Salmos, capítulo 5, Provérbios, capítulo 18, versículo 19. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Pérez, Esrom, Carmi, U e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou a Jate. Jate gerou a Almai e a Lade. São estas as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etan, Jezreel, Isma e Idbas. E era o nome da irmã deles, Azeleopone, e mais Penuel, pai de Gedor, e Ezé, pai de Uza. Estes foram os filhos de U, o primogênito de Efrata e pai de Belém. Assu, pai de Tecoa, teve duas mulheres, Ela e Naara. Naara deu à luz a Uzão e Éfer, a Temene e a Astari. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Ela, Zerete, Izar e Etnã. Cos gerou a Anube e a Zobeba, e foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. Foi Jabés mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabés, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabés invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Quelub, irmão de Suar, gerou a Mei. Este é o pai de Estom. Estom gerou a Bet-Rafa, a Pazéia e a Teína, pai de Inaas. Estes foram os homens de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otniel e Seraías. O filho de Otniel, a Tati. Melnotai gerou a Ofra e Seraí gerou a Joabe, fundador do Vale dos Artífices, porque os dali eram artífices. Os filhos de Caleb foram Jefoné, Iru, Elá e Naã, e o filho de Elá, Kenaz. Os filhos de Jaalelel, Zif, Zifa, Tíria e Azarel. Os filhos de Ezra, Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Mered tomou por mulher, Miriam, Samai e Isba, pai de Estemoa. E sua mulher judia deu à luz a Jered, pai de Gedor, a Eber, pai de Socó, e a Jectuel, pai de Zanoa. Os filhos da mulher de Rodavias, irmã de Naã, Abiqueila, o Garmita, e Estemoa, o Macatita. Os filhos de Simão, Anon, Rina, Ben-Anã e Tilon, e os filhos de Izi, Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa. Selá foi também pai das famílias da casa dos obreiros Elinho, em Bet-Asbea, como ainda Joquim e os homens de Cozeba, de Joás, de Saraf, os quais dominavam sobre Moabe, e de Jazub-Leem.
Estes registros são antigos. Estes eram oleiros e habitantes de Nataim e de Gedera, moravam ali com o pai para o servirem. Descendentes de Simeão. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jaribe, Zerá e Saul, de quem foi filho Salum, de quem foi filho Mibsão, de quem foi filho Misma. O filho de Misma foi Ramuel, de quem foi filho Zacu, de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as suas famílias, como os filhos de Judá. Habitavam em Beceba, em Molada, em Azar-Sual, em Bila, em Ezem, em Tolade, em Betuel, em Orma, em Ziclag, em Bet-Macabote, em Azar-Suzim, em Bet-Biri e em Saraim. Estas foram as suas cidades até o reinado de Davi. As suas aldeias foram Etam, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam ao redor destas cidades, até Baal. Estas foram as suas habitações e tinham seu registro genealógico. Estes registros, por seus nomes, foram príncipes. Estes registrados por seus nomes foram príncipes das suas famílias: Mesubabe, Jaleque, Souza, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elionai, Jacobá, Jezoías, Asaías, Adiel, Jesmiel, Benaia, Ziza, filho de Silfi, filho de Alon, filho de Josadias, filho de Jedaías, filho de Sinri, filho de Semaias. E as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. Chegaram até a entrada de Gedó, ao oriente do vale, à procura do pasto para seus rebanhos. Acharam pasto farto e bom, e a terra espaçosa e tranquila, e pacífica, onde habitaram dantes os descendentes de Cã. Estes que estão registrados por seus nomes vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derribaram as tendas, e feriram os meunitas, que se encontraram ali, e os destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo por capitães a Pelatias, a Nearias, a Refaías e a Uziel, filho de Izi, feridos o restante dos que escaparam dos Amalequitas e habitam até o dia de hoje ali. Capítulo 5. Descendentes de Ruben. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois era primogênito, mas, por ter profanado o leite de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, porém, o direito da primogenitura foi de José. Foram estes: Enoque, Palu, Esrom e Carmi, o filho de Joel, Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Beri, o qual Tigre-Pileser, rei da Síria, levou cativo. Ele foi príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram inscritos na genealogia segundo as suas descendências, tinha por cabeça Jeiel e Zacarias. Bela, filho de Azazi, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroé até Nebo e Baal-Meon, e também habitaram do lado oriental até a entrada do deserto, o qual se estende até o rio Eufrates, porque o seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade.
Nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pelo poder de sua mão e habitaram nas tendas deles, em toda a fronteira de Gileade, do lado oriental. Descendentes de Gade. Os filhos de Gade habitaram defronte deles, na terra de Bazã até Saca. Joel foi o cabeça e Safão o segundo. Também Janai e Safate estavam em Bazã. Seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jocã, Izia e Eber, ao todo 7. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, foi o cabeça da sua família. Habitaram em Gileade, em Bazã, e suas aldeias, bem como até aos limites de todos os arredores de Saron. Todos estes foram inscritos na genealogia nos dias de Jotão, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, rei de Israel. A história das tribos transjordânicas. Dos filhos de Ruben, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes que traziam escudo e espada, entesavam arco e eram destros na guerra, houve 44.760 capazes de sair a combate. Fizeram guerra aos agarenos como a Getu, a Nafi e a Nodab. Foram ajudados contra eles, e os gadarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na peleja clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porque confiaram nele. Levaram o gado deles, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas. Porque muitos caíram feridos à espada, pois de Deus era a peleja, e habitaram no lugar deles, até ao exílio. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã, até Baal-Hermon, e Seni, e o monte Hermon, e eram numerosos. Estes foram cabeças de suas famílias, a saber, Éfer, Izi, Eliel, Azriel, Jeremias, Rodavias e Jadiel, guerreiros valentes, homens famosos, cabeças de suas famílias. Porém cometeram transgressões contra Deus, o Deus de seus pais, e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra diante deles. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pu, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que os levou cativos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxe para Ala, Abó e Ara, e para o rio Gozã, onde permanecem até o dia de hoje. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 25. Paulo perante Festo. Apela para César. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram a queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achasse Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido.
Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Festo expõe a Agripa o caso de Paulo. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar Festo. Como se demorasse ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso este certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém pedindo que o condenassem. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da sua acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei que fosse trazido o homem. E, levantando-se os acusadores, nenhum delito referia o dito dos crimes de que eu suspeitava. Trazia contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e, particularmente, a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido, até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. Festo de novo fala a Agripa. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com os oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa, e todos vós que estáis presentes conosco, vede este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém, como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso, eu trouxe a vossa presença, e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha alguma coisa que escrever, porque não me parece razoável remeter um preso, sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Ao mestre de canto para flautas, Salmo de Davi. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acorde ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentiras. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa, e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor.
Senhor, guia-me na tua presença, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários, endireite diante de mim o teu caminho. Pois não me tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozije-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo, o cerca da tua benevolência. Provérbios capítulo 18, versículo 19. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo.